João, capítulo 7, verso 37 e 38. Vamos lá, todos juntos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Podeis se sentarem. Amados irmãos, esta mensagem é inspirada e baseada também num sermão de Adam Wilson Tozer. Viveu no século XIX, do século XX para o século XIX para o século XX. E ele traz alguns pontos extremamente importantes que nós precisamos compartilhar com a nossa igreja nessa noite. Porque com o passar do tempo nós corremos o risco de cansar. O cansaço faz parte da vida. Todo maratonista ele cansa. A gente cansa do trabalho, a gente cansa de estudar, a gente cansa às vezes até da vida espiritual. Chega um tempo que inventam até palavras bonitas como burnout, para dizer que estamos cansados, exaustos, não conseguimos mais produzir nada. E chega um tempo que a gente precisa urgentemente de um refrigério, de um avivamento pessoal, algo ali no nosso coração. No passado Deus realizou muitos avivamentos. Reverendo Ronaldo Lidório, inclusive ele costumava falar muito sobre o avivamento que Deus produziu na vida dos índios americanos através de um grande servo do Senhor chamado David Brainerd, que orava intensamente para que Deus convertesse os índios e trouxesse um avivamento sobre a vida deles. Ele orava na neve, 30 centímetros de neve, e diz que ele escorria, porque ele orava intensamente, escorria suor pelo corpo, porque ele orava intensamente buscando a salvação daquele povo. Sim, Deus trouxe um grande avivamento sobre eles, sobre o seu sogro, chamado Jonathan Edwards, que se tornou um grande pregador, um grande avivalista, servo do Senhor. Meus amados, nós precisamos de um avivamento na nossa vida, porque nós passamos por períodos de desgastes, períodos de fraquezas, e nós precisamos do mover de Deus nas nossas vidas. E esse mover do Senhor poderia ser como uma pessoa faminta que encontra um banquete. Ele se alegra com aquele banquete, como a terra árida e ressecada que recebe a chuva com abundância, como um animal sedento de água, como a gazela saltitante no deserto, ela encontra um riacho com águas calmas, serenas, tranquilas, limpas, como um peregrino que busca a sua casa e finalmente encontra. Ora, meus irmãos, quando Jesus profere essas palavras, ele a profere de uma maneira clara para um povo que estava necessitado de Deus, um povo sedento do Senhor. Deus, sim, os ouvintes ouviram os discursos aqui proferidos por Jesus, registrados nesse texto de João capítulo 7, e muitos se dividiram. Uns acreditaram, outros duvidaram. Houve uma contenda ali entre eles. Os fariseus agiram rápido para que Jesus fosse preso, sua boca fosse cerceada, calada, fechada imediatamente, para que ele não pudesse falar. Mas não, foi até o último dia. Era a festa dos tabernáculos. Recebe esse nome porque relembrava aquele momento que o povo saiu do Egito indo em direção à terra prometida e habitavam em tendas. Faltava água, faltava tudo, mas não faltava a graça de Deus. E eles habitaram em tendas por 40 anos, e a festa era comemorativa para que o povo não esquecesse as lutas que eles passaram no passado. No último dia da festa, no 7º dia, era uma festa de 7 dias, daí dá para ver que eles gostavam de festa, né? Jerusalém estava cheia, lotada, abarrotada de pessoas. Jesus, ele se levanta. A palavra usada por João aqui é: ele se levantou e exclamou.
Não é um disse ou falou, mas é exclamou em alto e bom som, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, para que ninguém deixasse de ouvir. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele vai nos dizer que esse fluirão rios de água viva, sim, é uma promessa de Deus lá do Antigo Testamento. Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. A água jorrava do sul do templo ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte, e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte debaixo da frente sul do templo. E no versículo 9 vai dizer: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. É a declaração de Ezequiel, profetizando. E eu acredito que Jesus estava proferindo essas palavras na parte debaixo da frente sul do templo, na parte baixa da frente sul do templo, cumprindo as palavras de Ezequiel, como havia sido profetizado pelo profeta lá atrás. Jesus está falando muito mais do que beber uma água como esta, não. Jesus está falando de uma água que aquele que beber nunca mais terá sede. É por isso que João é o que registra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa relação da água e como que a água ela é abençoadora na vida das pessoas. Talvez porque João estivesse no mar Egeu, ali numa prisão, rodeada pelo mar, por águas, e tudo o que ele via era águas. E aí ele relembrava o tempo do deserto, quando o povo andava pelo deserto, e o que eles menos viam eram águas. Mas havia uma promessa de água em abundância, que mata toda sede, e gera de fato alegria para o coração das pessoas. Mas talvez você possa perguntar: por que nós precisamos de um avivamento? Por que nós precisamos de um avivamento? Uma alma vazia está sedenta de Deus. Todo ser humano ele sente sede de Deus. Uma sede tão grande que muitos buscam em lugares errados. Muitos vão buscar essa sede, matar essa sede nas drogas, nos vícios, na prostituição, no amor de alguém. Como se aquele amor pudesse resolver o mais profundo, o mais anseio da sua alma. Mas muitos vivem uma frieza espiritual, e viver uma frieza espiritual é pior do que a morte. Estar perto de Deus, mas não sentir a Deus, é algo muito triste. Cantar na igreja, mas não sentir a alegria do louvor, deve ser algo horrível. Correr e não sentir o prazer da corrida é uma lástima. Não há palavra para descrever o infortúnio de alguém que vive no meio das pessoas, mas se sente solitário, sozinho, deixado. Qualquer cristão pode obter um mover sobrenatural da presença de Deus por meio do Santo Espírito. Sim, por meio dele, que é a fonte. O avivamento então é uma promessa de Deus. O avivamento é uma necessidade do povo de Deus. O avivamento deve ser buscado pela igreja. O avivamento traz resultados extraordinários, meus irmãos. E nós devemos buscar, nós devemos ansiar: Senhor, fala comigo no meu coração. Eu sei que quando falamos de avivamento, geralmente nós costumamos falar de um avivamento geral, que é derramado sobre todas as igrejas, toda a cidade, uma região inteira. Mas Deus pode trazer um avivamento pessoal. Quando todos estão lá virando as costas para Deus, você pode ser levantado como uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ponto de ser comparada a um rio
que flui águas vivas, ou água viva. E a próxima pergunta é muito instigante. Como podemos alcançar um avivamento pessoal? Talvez você não saiba, talvez você não queira, talvez você esteja pensando, não, pastor, mas como? Isso é muito difícil. Alguns passos nós podemos dar, alguns princípios de como nós podemos alcançar esse avivamento espiritual. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, não se esqueça, sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. Não se contente em ser a pessoa que você é até hoje, ou crente ou cristão que você é até hoje. Uma alma satisfeita é uma alma condenada ao fracasso. Quando Jesus se levanta e exclama, se alguém tem sede, ele está falando numa linguagem que nós chamamos de linguagem retórica, porque todos sentem sede de Deus. Não é que alguém sente e outro não sente, não. E Jesus sabe disso, todos sentem uma grande sede de Deus. E quando ele se levanta, ele está falando para todos que ali estão, atentar os seus ouvidos. O problema é que muitos estão satisfeitos com o pouco que têm. Quase como que um mendigo que já entregou os pontos, não espera mais nada da vida. Se ele encontrar uma marquise ali do supermercado e poder dormir à noite, para ele está de bom tamanho. Não se contente, mas olhe para frente e busque mais. Mas também não estou falando de coisas materiais, de ser rico, ser próspero, não. Estamos falando de coisas espirituais. Porque quando Paulo falava das coisas materiais, ele dizia, eu estou satisfeito com tudo aquilo que vocês me passaram. Mas quando ele falava das coisas espirituais, ele dizia algo mais. Filipenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo declara, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim, ele está dizendo, concernente às coisas espirituais, eu prossigo para o alvo, porque eu quero alcançar o alvo, eu quero continuar caminhando e andando. Ele não está satisfeito com aquilo que ele já adquiriu até aquele momento. E lá no final da sua vida, quando ele escreve a sua segunda epístola ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 6, ele vai dizer, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Reavivar aqui, é renovar, é trazer de novo, é fazer melhor, é fazer mais. Um avivamento pessoal exige, irmãos, que estejamos insatisfeitos com o nosso nível de vida espiritual, com a nossa espiritualidade, ou seja, reconheça que essa sede que está na tua alma, dentro de você, é algo necessário para que você possa continuar clamando mais por Jesus. Jesus. Não fique lançando objeções, discutindo a retórica usada por Jesus, como os judeus fizeram ali na festa. Corra em direção a Jesus, como a mulher samaritana. Os judeus ficaram divididos. Observe aí, por exemplo, versículo 41 do capítulo 7. Ele é o Cristo, diziam, né? Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Eles ficaram levantando objeções para não saciar a sua sede, para não buscar a Jesus. Não levante objeções, clame a Jesus. Ele sim, o Filho de Deus que pode saciar a nossa sede. Primeiro, sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. Segundo, como nós podemos alcançar este avivamento?
Decida-se vigorosamente por uma radical transformação da sua vida. Uma radical, e quando eu digo aqui por radical, é algo que remete à raiz, que vem lá de dentro, vem do início, uma transformação que comece de dentro para fora, lá do seu coração, aqui do seu coração. Temos que levar o nosso coração a desejar a Deus ardentemente. Como a palavra ektenos, do grego, eu não gosto muito de usar a palavra grega, porque a gente não entende muito bem disso, mas o sentido ali, que nós estamos estudando aqui na nossa reunião de oração, Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, havia a oração incessante da igreja por parte de Pedro. A palavra incessante ali é a ideia de uma luta, um esforço tremendo, orando e orando pela libertação de Pedro, que estava preso por nada mais, nada menos por 16 soldados, e uma expectativa enorme do povo de matá-lo no dia seguinte após a festa. Temos que pedir pelo reino de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Vem o teu reino, ensina Jesus. E depois, mais à frente, no capítulo 11, ele vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ora, como que você quer chegar no reino dos céus se você nem consegue levantar cedo no domingo para participar da classe de iniciação na fé? Há desafios na vida cristã muito maiores. Vide os exemplos da história em quantos cristãos foram perseguidos, massacrados e mortos. Então, o que nós temos hoje nem se compara à oportunidade de levantar, de acordar e dizer: Senhor, quero aprender mais de Ti. A minha carne não quer, mas a minha razão diz: eu tenho que ir, e eu vou lutar contra o desejo da minha carne e vou vencer. Jesus, aqui ele está no último dia da festa, meus irmãos. As pessoas estão divididas, uns creem nele, outros não. Mas nós não podemos ficar divididos, nós não podemos ter dúvida quanto ao fato que nós temos que nos lançar na direção de Jesus. Então decida-se hoje não ser mais um frequentador de culto, você vai vir para cultuar. Decida hoje não mais vir pelas amizades, você vai vir por Jesus. Decida não mais ir à igreja atrás de uma bênção, você quer o Deus Todo-Poderoso, Deus da bênção, e não a bênção de Deus. Decida ir ao culto por sede e fome de Deus. Decida ler as Escrituras, decida louvar, decida orar, decida jejuar. O reino dos céus é tomado por esforço, e você precisa se decidir. Terceiro, coloque-se no caminho da bênção. Havia em Jerusalém uma multidão de pessoas naquele dia da festa. As pessoas estavam de um lado para o outro, e certamente aqueles que não gostavam de multidão, paravam e ficavam esperando Jesus passar. Só que Jesus não passava, porque Jesus não estava ali andando por aquelas ruas, Jesus estava lá no templo, na parte baixa, na frente sul. Jesus estava ali. Então essas pessoas estavam no lugar errado, elas tinham que ir para lá. Para onde estava Jesus? Sim, para onde estava Jesus? Elas deveriam ir. Meus amados irmãos, às vezes a gente está pegando o caminho errado. É como querer ir para Goiânia, mas pega rumo a Jataí. Você está na mesma rodovia, mas está indo para outro lado. Não vai chegar em Goiânia indo por lá. Volte-se para o caminho correto, para o lugar aonde Deus está. Vá até Ele. É impossível querer Deus e tomar um caminho contrário a Deus. Coloque-se no caminho certo, no caminho da bênção, no caminho da bênção de Deus. Vá até onde Ele está. Quarto, elimine os cães e os porcos da sua vida. Como você pode alcançar um avivamento sem eliminar os cães e os porcos da sua vida? Em Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para quem você está entregando o seu tempo? Para quem você está entregando a sua preciosa vida? O envolvimento com a pessoa errada
pode resultar num grande mal sobre a sua vida. Jesus, por exemplo, até onde eu me lembro, ele nunca foi lá no Sinédrio para evangelizar os fariseus. Era o ninho daquele animal que vocês sabem. Jesus não foi lá para evangelizar, mas ele falava quando eles vinham até ele. Nicodemos é um caso. Um membro do Sinédrio que vai até Jesus para ouvi-lo, Jesus abre o coração e fala com ele. Mas ali naquele momento, Jesus estava sendo procurado pelos soldados. Soldados romanos foram enviados para prendê-lo. Estavam ali no meio da plateia, aguardando o melhor momento. E Jesus sabia muito bem que nós precisamos eliminar aquilo que é mal da nossa vida. Poderíamos pensar num exemplo de um copo de leite. Não sei quem gosta de leite aqui. Gosta de leite? Leite puro assim, branquinho mesmo. Poucas pessoas. Cadê as crianças, né? Não, leite com Toddy, né? As crianças mais leite com Toddy, mas tem uns também que gostam, né? Aquele copo de leite. Agora imagine, se ao tomar um copo de leite, quando você vai tomar, você vê ali uma mosca naquele leite, ali em cima. O que você faz? Você pega a mosca, joga fora e toma o leite? Horrível, né? Todos nós condenamos o leite. O que Jesus está querendo dizer é que às vezes a gente está se envolvendo com algumas coisas, pequenos detalhes, que condenam toda a nossa vida, que colocam em risco a nossa fé, pessoas, lugares, atitudes, que colocam em risco tudo que nós estamos querendo com Deus. Então nós precisamos eliminar essas coisas que nos atrapalham, que nos prejudica. Talvez pode ser o seu celular, Deus tem misericórdia, né? Talvez pode ser o seu sofá, aquela preguiça maravilhosa, ou então a cama. Ai, como eu gosto de dormir, Senhor. Ou então aquele livro de 1000 páginas. Não, a Bíblia eu leio depois, essa história aqui é maravilhosa, deixa eu continuar lendo. Eu não sei o que é, mas existe algo que talvez está aí como uma mosca e você não está prestando atenção. Mas fica um alerta aqui para os jovens, para jovens. Cuidado com para quem você dá o seu coração. Não dê seu coração para um cão ou para um porco. Ele vai rasgar e pisar você, e não há nada que você possa fazer, ele sempre amará a lama. Então não dê o seu coração a um cão ou a um porco. Ele vai destruir sua vida. Você pode compartilhar as coisas boas que você tem. Melhor dizendo, você não pode compartilhar as coisas boas que você tem com quem odeia o que você ama, com quem não se familiariza com a tua fé. Não faça isso. Cuidado. Quinto, faça o cuidadoso trabalho de arrependimento. Deixe a tristeza, segundo Deus, corroer o seu orgulho. Não tenha pressa no processo de arrependimento. Não confunda arrependimento com remorso. Peça ao Espírito Santo para diminuir a sua tolerância em relação ao pecado. Não, tudo pode. Peça ao Espírito Santo para incomodar você, para que você não se alegre com o pecado. Quando clamamos para beber a água de Deus, é possível que ao beber dessa água, ela venha abrir os nossos olhos para o pecado que estamos vivendo. Sim, ela abre os nossos olhos, nós podemos sentir que estamos no caminho errado. E aí vem aquela dor, aquela tristeza, mas fica um alerta aqui. Não confunda tristeza, segundo Deus, com depressão. Caso contrário, você vai se entupir de remédio e o processo de arrependimento nunca será concluído. Às vezes a origem daquele sofrimento não é um problema físico, é um problema espiritual. E ao se entupir de remédio, o processo nunca termina e ele fica repetindo, porque de fato você precisa se arrepender. No pó e na cinza, e você precisa chorar e dizer: Deus, me perdoa. E chorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, pedindo socorro,
para que o perdão de Deus seja estendido sobre a sua vida. Nos casos espirituais, tá? Não me condenem, porque existem os casos físicos também, que é outra vertente. Então nós precisamos dizer: Senhor, me ajuda. Será que eu realmente estou me arrependendo ou eu estou com remorso? Judas teve remorso e o final dele foi terrível. Pedro se arrependeu e o final dele foi ok. Louvado seja o nome do Senhor. Procure o caminho de Pedro. Sexto, faça a restituição onde quer que seja possível. Restituição aonde quer que seja possível. Como eu posso alcançar um avivamento pessoal? Se você quer um avivamento pessoal, veja se você tem alguma dívida com Deus ou com alguém. Como Deus pode gerar um avivamento na sua vida, em uma pessoa que está enrolada por dívidas, até o pescoço, não consegue nem respirar direito? Talvez você está em dívida com alguém, no sentido de pedir perdão para ela, por algo que você fez. Como que Deus pode operar o Espírito Santo na sua vida, se você não foi lá e não pediu perdão? Ou seja, você precisa tirar o rato da torneira, o sapo da tubulação, a barata da caixa, para que a água do Espírito venha fluir na sua vida de fato e de verdade, livremente, sem nenhum impedimento. Não deixe Satanás continuar te enganando. Faça a restituição, devolva, pague, cumpra suas obrigações. Sétimo, tenha intenções sérias com Deus. Afaste-se de brincadeiras mundanas. Não brinque com as coisas de Deus. Leve o púlpito a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Alguns filmes da Netflix têm que sair do seu catálogo. Expulse eles. Não prestam. Cuidado com as piadinhas de duplo sentido. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais séria deve ser sua vida. Não aceite os padrões do mundo como normais. Você reclama que o culto foi frio, mas sua alma pode estar mais gelada que a geladeira lá da tua casa. Não é verdade? Culto frio, não sei se está frio aqui, né? Mas que nós somos fervorosos, sim, somos. Diga ao Espírito Santo que você quer algo sério com Ele. Diga isso para Ele. Diga ao Espírito Santo que você não quer ir ao culto como uma terapia, mas como uma confrontação do Espírito com a tua vida, para que haja cura interior. Dizer: Senhor Deus, me confronta. Jesus usou o verbo fluir aqui. As águas fluirão rios de água viva. Por que ele usou esse verbo? Porque até aquele dia o Espírito Santo não havia sido derramado, ele usou no futuro. Mas hoje nós já vivemos o presente. Ou seja, o Espírito Santo veio em Atos 2, então o Espírito Santo está acessível a nós hoje, nesse dia, nessa noite. Vamos buscá-lo, porque nós temos também o oitavo passo. Como alcançar um avivamento pessoal? Eu sei que aqui eu já fugi de todas as normas de homilética, pastor Jonathan, mas como nós falamos de avivamento, nós precisamos meditar e pensar sobre isso, é muito importante. Ou seja, de forma deliberada, reduz os seus interesses, é o oitavo passo. Queira reduzir os seus interesses. Deus quer ter exclusividade, mas se você ficar tentando alcançar o mundo inteiro, como que você vai ter tempo para Deus? Como que você vai ter tempo para orar, para jejuar, para ler as Escrituras? Hoje mesmo, terminando esta mensagem, eu falei: tem que fazer o plano de leitura. Fui lá, era 5 horas. Foi maravilhoso ler os 4 capítulos de Êxodo, 1, 2, 3 e 4, e ainda gravei uma mensagem de 2, 3 minutos para o nosso grupo do plano de leitura da Bíblia. É assim, é desejo, é querer mais do Senhor, mas se a gente tiver um monte de coisa para fazer, como que a gente consegue tempo com Deus? E Deus quer prioridade, quer exclusividade. 9, comece a testemunhar. Está claro que o rio de água viva é usado por Jesus aqui de uma maneira intencional para falar da transformação que as águas realizam. Lembre-se, a cultura deles de deserto, de valorização da água. Então, o rio de água viva é aquele rio que vai produzir transformação, cura, um bosque, frutos, coisas maravilhosas. Então, meus queridos, quando falamos comece a testemunhar, não seja do tipo frequentador de cinema.
cara que entra, compra o bilhete, assiste o filme e depois sai dando a nota. Não gostei, gostei. Não, aqui nós viemos para servir, nós viemos para servir a Deus. Igreja é local de servir, e o serviço é o testemunho mais poderoso que nós podemos dar. São as águas que correm e levam o bom testemunho de Deus para muitas pessoas. As pessoas vão ver que você está disposto a limpar, a trabalhar, a cantar, a orar, a pregar, a aprender. Tantos verbos maravilhosos. Sim. Talvez alguém aqui possa dizer: pastor, mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu tinha um ministério nessa igreja, eu trabalhava muito, mas falaram coisas horríveis a meu respeito e eu não consigo mais servir. Meu irmão, quantas vezes eu venho sangrando por dentro, mas eu aprendi que servir cura. Servir cura. E eu continuo servindo, e servindo até hoje. Sua vida espiritual pode mudar se você entender isso. Trabalhe, sirva, seja voluntário. Pastor, como é que eu vou lembrar todos esses pontos? Já chegou no último, no 10º. Meus amados irmãos, eu gostaria que depois você recebesse a gravação dessa pregação e ouvisse ela toda semana, até que o mover de Deus aconteça de uma maneira maravilhosa na sua vida, e você possa sentir esse mover do Senhor na sua vida, te visitando e transformando, fazendo a sua vida fluir rios de água viva, em nome de Jesus, amém? Em 1997, com 17 anos de idade, o Senhor me visitou ali na igreja presbiteriana de São Miguel do Araguaia, avivou meu coração, e veio sobre mim um intenso desejo de trabalhar e servir ao Senhor. Por 7 anos eu fui sonoplasta, discipulador, visitador. O Espírito Santo veio sobre aquele jovem, nós reunimos outros jovens. Não foi algo por acaso, foi um avivamento pessoal. Hoje, olhando para o passado, eu vejo isso. Porque quando eu olho para a vida dos outros jovens, eu falo, eu tinha 17 anos, 18 anos quando me chamaram para abrir uma congregação. 18 anos para abrir uma congregação. E os meninos de hoje vão procurar emprego com o papai do lado. Isso é difícil, hein? Acho que até alguém aqui já cometeu esse erro. Tenha fé em Deus. Último ponto. Tenha fé em Deus. Jesus se levanta no meio de todos e diante dos soldados romanos que ali estavam para prendê-lo. Jesus coloca a sua expectativa em Deus e diz: se alguém tem sede. Sim, Jesus olha para Deus e diz: se alguém tem sede, coloque toda a sua expectativa em Deus, creia nele. Tenha dúvida da dúvida, mas não tenha dúvida da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Ainda que tenha dado tudo errado até aqui, creia, coloque a sua esperança no Senhor, busque a Ele, dê um passo de fé. Os soldados voltaram estarrecidos e falando, versículo 46, jamais vimos alguém como este homem. Olha que testemunho maravilhoso. Verso 46, jamais nós vimos alguém como este homem. Ele é diferente. Ele falou conosco, Ele falou com o nosso coração. Portanto, nós concluímos fazendo essa pergunta: será que nós podemos beber dessa água hoje? Será que você pode beber dessa água hoje? Sim, a resposta é sim. Eu me antecipo para dizer logo, sim. Não é somente para aquela época, mas as palavras de Cristo estão reverberando em nosso coração até hoje, quando Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus lia o Antigo Testamento, e certamente ele também estava falando de Isaías 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim
bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Promessa que está sendo reverberada por Cristo, dizendo: eu sou essa fonte, venham a mim e bebam. Por isso, no Salmo 63, versículo 1, ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao nosso Deus que incomode o seu coração, para que verdadeiramente você diga: eu preciso disso. Eu quero estar insatisfeito com o nível de espiritualidade que eu estou. Eu quero buscar mais, eu quero clamar mais. Eu quero pedir ao Senhor: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda a fugir de tudo aquilo que me atrapalha, me ajude a consagrar o meu tempo, os meus pensamentos, a minha vida ao Senhor, me ajude a buscar e a beber dessa água que é capaz de saciar todo o meu ser, todo o meu interior. Eu quero te fazer um desafio. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Não é o poder de mim, mas é o poder do nome de Jesus. Não é o meu poder, mas é o poder do nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Vem aqui. E eu tenho certeza que você será abençoado. Eu tenho certeza que você será abençoado. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Busque tempo com o Senhor de maneira séria, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus você será abençoado. Tenha fé no Senhor. Tenha fé no Senhor. Em nome de Jesus.